Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos aqui com a doutora Cláudia Eckley, aquela grande otorrinolaringologista. Ela é uma médica dessa especialidade que veio e nos trouxe informações preciosas justamente para esse momento que nós vamos estar Tem o Dia Mundial da Voz, que foi dia 16 de abril, mas que vai se estender até o fim de junho, com várias ações, e por isso que ela esteve aqui já no Mais Saúde para divulgar. Então, vão lá no Canção Nova Play, que vocês têm condição de pegar várias informações. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Cláudia, professora lá da Faculdade de Medicina da Santa Casa, aqui de São Paulo, que fez o mestrado, o doutorado e depois foi fazer uma especialização lá nos Estados Unidos, num lugar bárbaro, que ela comentou no programa passado. E como o nosso programa é curtinho, vamos direto ao assunto. Rouquidão. Você mesmo comentou que aqui no Brasil a gente tem assim uma simpatia por alguém que é rouco, é sexy. Uhum. Então, mas estar rouco ou ficar rouco é normal? Depende. Essa é uma boa pergunta. Esse depende é a resposta de todo médico. Se você sempre foi rouco, algumas crianças nascem rouquinhas, não é assim? Criança que sempre teve a voz rouquinha, às vezes pode ter uma pequena variação anatômica que leva a voz dela a ter uma sujeirinha. Então, isso é o normal daquela criança e ela sempre vai ser rouquinha. O que não é normal é você ter uma voz com uma característica limpa e, em algum momento da vida, ela passar a ficar rouca. Então, todos nós já ficamos roucos quando a gente pega uma gripe, tosse, vai na balada, grita muito, no outro dia está rouco, né? Então, essas são situações que levam à rouquidão, mas a gente sabe também que isso dura o quê? 2 dias, 3 dias, uma semana, se for uma gripe forte, mas nunca mais do que 10, 15 dias. Então, o nosso alerta aqui é se você tiver uma rouquidão que dura mais do que 15 dias, isso não é normal. Pode ser prenúncio de algum problema nas suas cordas vocais e isso deve ser investigado. Então, podemos aproveitar justamente o momento dessa campanha que vai se estender tanto, né? Que bênção! E que vão ter tantos lugares atendendo gratuitamente, como a doutora nos comentou no programa passado. Você faz uma pré-avaliação, você se cadastra e depois, se for o caso, a pessoa é atendida gratuitamente em todo o Brasil. Isso aqui é uma ação que, inclusive, começou no Brasil e se tornou o Dia Mundial da Voz, né? Uhum. E o que acontece com essa rouquidão? Vamos supor, estou há mais de 15 dias, essa rouquidão não passa. O que pode ser e como tratar? Ir buscar quem? Ajuda de quem? Uhum. Então, vamos lá, vou dar um exemplo mais comum. Eu tive uma gripe, então eu tive uma inflamação, né? Incha o nariz, entope, fica tudo vermelho, inflama a garganta também. Normalmente isso aí é acompanhado de tosse. O ato de tossir é traumático para a corda vocal, porque quando eu tusso, eu bato uma corda vocal com violência na outra. Então, eu já tenho a inflamação da gripe, mais a tosse, eu posso machucar essa corda vocal. Esse machucado pode ser um pequeno arranhão, pode ser uma hemorragia, extravasa sangue mesmo, como um hematoma, sabe? Sim. O roxão de quando bate? Uhum. Aí você imagina, quanto tempo demora para cicatrizar aquele roxão? Uhum. É uma semana, 15 dias, mas deve voltar ao normal. O que pode dar errado? Pode ser que nesse ato de ter machucado, tossindo, batendo, gritando, eu posso ter feito um rasgo nessa corda vocal e aí esse rasguinho não cicatriza direito, faça uma lesão. E aquilo pode se organizar e formar uma coisa que não vai desaparecer sozinho. E aí a pessoa continua rouca, porque ela não consegue mais ter um funcionamento normal daquelas cordas vocais. Então, eu estou dando um exemplo talvez o mais comum. Sim. De uma lesão que a gente chama causada por trauma vocal, por fonotrauma, o termo técnico, né? Então, isso pode acontecer porque eu tossi,
porque eu gritei. Vou no jogo de futebol, na Copa, eu vi vários pacientes assim, gritou gol! E rasgou a corda vocal, fez uma baita hemorragia na corda vocal. Isso pode cicatrizar bem ou não. Sim. Né? E vamos dizer que isso perdura mais e a pessoa tem outros fatores de risco. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que fuma há muitos anos, que bebe com regularidade, que fuma e que bebe com regularidade, né? Começa a somar fatores de risco e aí essa rouquidão pode não ser só um machucado. Essa rouquidão persistente pode ser uma lesão, né? Normalmente as pessoas não sabem disso, mas muitas vezes o câncer, antes de ser câncer, é uma inflamação grave. O corpo dizendo que não está indo tudo bem. E se a gente pega aquilo na fase de inflamação grave, nós podemos reverter esse processo. Olha. Tirar o fator agressor, né? Então, eu posso ver que não está indo bem, eu posso examinar, olhar, falar assim, puxa, tem uma lesão aqui que pode ser perigosa. Vamos tomar cuidado, vamos tratar isso e às vezes eu consigo reverter o processo. Né? Fantástico. Que na verdade, quando tem essa lesão, é como se fosse uma cicatriz. Forma como se fosse uma cicatriz e toda cicatriz ela é um tecido mais grosso. Então, isso vai continuando e perpetuando o problema, seria Exatamente isso, porque as cordas vocais, elas vibram, uma forma mais assim, simplística de explicar, né? As cordas vocais vibram como uma corda de instrumento. E para ter essa vibração, a corda vocal não pode ter nada endurecido, como você falou, né? A cicatriz é dura, ela não vibra direito. Então, essa é uma das causas da rouquidão. Às vezes forma uma lesão mesmo, um pólipo, um nódulo, que também é de trauma. O calo nas cordas vocais, o que é? Essa é uma boa pergunta. Eu vou fazer a analogia com o calo de puxar ferro na academia. Uhum. Então, o que é o calo da sua mão quando você está fazendo muito atrito repetitivo? É um espessamento da pele por causa do trauma. Nas cordas vocais acontece mais ou menos isso, né? Elas encostam com muita violência e no local onde encosta mais forte forma um espessamento, que é o calinho. E essa é uma ótima pergunta, porque assim como o calinho da sua mão resolve se você parar de puxar o ferro, pôr uma luvinha, o calinho da corda vocal, se você aprender a falar direito, parar de bater com força, também desaparece, não precisa nem operar. Fantástico. E esse detalhe do falar corretamente, porque a gente acha que fala corretamente, né? Mas quando a gente procura um profissional da área, a gente vê que é um desastre. E é uma área tão diferente para quem não está habituado que a gente pode ter uma consciência corporal quando vai na academia, daí falam para você fazer isso, aquilo, mas você sabe mais ou menos o que é para fazer. Agora, com a voz é algo assim bem interessante, bem difícil, inclusive. Temos uma pergunta de uma cantora da comunidade Canção Nova, Natália Barroso. Obrigada, Natália. Qual a sua dúvida? Olá, doutora. Sou Natália, missionária da comunidade Canção Nova. Eu tenho uma pergunta para a senhora, né? Eu faço parte da música e sou locutora. Então, quem eu devo procurar em caso eu fique rouca? Um otorrino ou uma fono? Excelente pergunta, né? Muito obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Adorei a pergunta. É muito importante essa sua pergunta, porque a rouquidão é um sintoma. Para eu descobrir por que você está rouco, eu preciso ter um exame físico, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu faria uma analogia assim. Vamos dizer que você está com dor na perna ou no pé para andar. Você vai primeiro no ortopedista ou no fisioterapeuta? Normalmente você vai primeiro no médico, ortopedista, faz um exame de imagem, um exame físico, vê qual é o problema e aí o médico indica, explicando qual é o problema para o fisioterapeuta, para ele corrigir aquele problema funcional. Com a voz é a mesma coisa, né? Nós precisamos primeiro de um exame físico, de uma avaliação médica para saber qual é o problema real, se existe uma lesão na corda vocal, se é uma inflamação, se é um mau uso e como está sendo usado. E aí, com essas informações na mão, a pessoa que vai te treinar a corrigir os erros com a voz,
é o fonoaudiólogo, né? Que seria o fisioterapeuta da voz. A gente vai falar mais adiante sobre esses outros problemas. Bom, nós estamos então nesse momento tão importante do semana, enfim, Momento Mundial da Voz, que vai se estender até o final de junho, e tem aí o site para vocês procurarem, aonde na sua cidade você vai poder fazer uma avaliação gratuita.